3, que seria a qualificadora do perigo comum. Fora submetido ao tribunal do júri, inicialmente condenado a 16 anos de reclusão e somado com o artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, redundou numa pena definitiva de 21 anos. E o que se roga aqui, porque o acervo coligido ao caderno processual aponta não para um homicídio doloso, mas para um acidente de trânsito, que por infelicidade, por não obedecer às cautelas de trânsito, infelizmente veio a vitimar um senhor que saía, sim, para o seu trabalho, para a venda de lanches e tapiocas, ainda na madrugada. O orapelante, durante a noite, teria acompanhado eventos festivos, diferente do que foi tratado pela acusação, não ingeriu bebida alcoólica, a acusação também não conseguiu trazer qualquer prova nesse sentido, seja prova testemunhal, documental e pericial, até mesmo porque, como levado a efeito, ele iria entregar veículos ao neto aqui, 2 netos de um ex-governador do estado, o doutor Lúcio Alcântara, mesmo de férias, e dirigia, fora a boate Órbita, levou de carona 3 pessoas, uma mulher, e esses 2 rapazes, esses 2 travestis que o acompanhavam no carro. Após deixar essa senhora, ele foi abordado por esses rapazes e que anunciaram o assalto. Se travou uma luta inicialmente corporal ali dentro dos carros, eles saíram e nesse momento, filmado por câmera de segurança, ele dá uma volta de forma devagar no quarteirão, buscando encontrar essa senhora para saber que tinha saído inicialmente do carro, saber se tinha algum vínculo, doutor André, com esses travestis que tentaram assaltá-lo. Nesse momento, ele se encontra novamente com esses travestis que jogam pedra no veículo e, de forma inadvertida, ele acelera. E, nesse momento, ele avança a contramão e vem atingir esta motocicleta. O que se tem aqui inicialmente é uma delimitação muito difícil, tortuosa, do que seria esse dolo na modalidade eventual, aqui alegada pelo Ministério Público, e a própria culpa consciente, decorrente da não observância dos deveres de cautela na condução desse veículo automotor. É certo que nos últimos anos se tem uma tendência muito forte a se lançar a pecha de dolo eventual nesses homicídios praticados no trânsito. Mas, inicialmente, eu trago aqui a reflexão. O condutor, nesses homicídios praticados no trânsito, ele também é uma potencial vítima. Trouxe a reflexão, inclusive, na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, se ao invés de atingir uma motocicleta, atinge um caminhão de lixo, atinge um poste, o condutor é igualmente vitimado. Seria difícil aqui, se tratando em dolo eventual, que se tem que anuir previamente com o resultado, se fala aqui na função do risco, se o condutor, o autor não se importa com o resultado, age independente do resultado. É a consciência prévia, independente do que acontecer, irei agir, irei acelerar. A tese ministerial, já adianto, caiu por terra, doutora Nádia, de que ele tentava atingir esses travestis na própria pronúncia, quando houve a impronúncia desses crimes tentados alegados pelo Ministério Público. É fato que o orapelante tentava atingi-los com objeto, que é muito diferente de tentar contra a vítima desse rapaz. E por infortúnio, não anuindo o resultado por obviedade, não seria lógico nem se presumir que anuiria com a morte de uma pessoa, ele acelera e nessa aceleração, ainda olhando para o para-brisa traseiro, atingido por pedras, vem atingir essa motocicleta. E aqui eu trago novamente, ele poderia ser uma potencial vítima, se não atingido a motocicleta, atinge um veículo de grande porte, um caminhão de lixo ou alguma coisa também que pudesse vitimá-lo ou levá-lo até mesmo a fatalidade ou ao óbito. Então, o que se tem aqui demonstrado é, longe de ferir a soberania dos vereditos, mas que não houve uma atenção do Conselho de Sentença quanto ao acervo levado aos autos, que porque não há prova do dolo eventual.
mas estamos diante aqui de uma culpa consciente. A defesa, de momento algum, rogou pela absolvição, mas pela tipificação no crime de trânsito, até mesmo com a possibilidade da causa especial de aumento de pena, porque não observado o dever de cautela e veio a vitimá-lo. E segundo o passo que trouxemos na apelação, se o tribunal entenda pela manutenção dessa causa, pelo dolo eventual, o que não encontra arrimo no caderno processual é a subsistência da qualificadora prevista no inciso 3, a do perigo comum. Inclusive, o Superior do Tribunal de Justiça, de forma reiterada em suas duas turmas criminais, ele tem entendido pela incompatibilidade. Eu trouxe aqui alguns julgados, justamente porque é uma qualificadora objetiva que se tem que ter ciência prévia. Peço aqui, venha, só para trazer a colação, um recurso especial 1.486.745 de São Paulo, da sexta turma de relatoria do ministro Sebastião Reis, que traz apontamento seguinte: as qualificadoras de natureza objetiva previstas nos incisos 3 e 4 do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal não são compatíveis com a figura do dolo eventual, prevista na segunda parte do artigo 18, inciso 1 do mesmo diploma legal. No mesmo sentido, também, a quinta turma de relatoria do ministro Neves Cordeiro, do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, trouxe também, vou ler sua parte negritada, afeta ao tribunal do júri, dolo eventual e qualificadores descritas no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, perigo comum, inciso 4. Recurso que dificultou a defesa da vítima, antes do Código Penal. Incompatibilidade, writ não conhecido, ordem concedida de ofício. Também a qualificadora de natureza objetiva prevista no inciso 3º do parágrafo 2º do artigo 121 não se compatibiliza com a figura do dolo eventual, pois enquanto a qualificadora sugere a ideia de premeditação, em que se exige do agente um empenho pessoal por meio da utilização de meio hábil, como forma de garantia de sucesso da execução, tem-se que o agente que age movido por dolo eventual não atua de forma direcionada à obtenção de ofensa do bem jurídico tutelado. Então, seria necessário ao apelante se buscasse valer-se daquele meio como forma de efetivar a morte dessa vítima que veio a ser atingida pelo acidente automobilístico. Não se tem aqui, até porque já chancelado pelo Tribunal Superior, pelo o Superior Tribunal de Justiça, a compatibilidade entre o dolo eventual e a qualificadora do perigo comum, novamente corroborando com a tese de que o conceito de sentença não se atentou para as provas carreadas ao caderno processual. Superada essa necessidade de devolução para um novo julgamento para o tribunal do júri, traz-se aqui também a dosimetria da pena. Chama a atenção a dosimetria de pena chegar ao patamar de 21 anos, um crime de homicídio praticado no trânsito, quando se tem muitas vezes penas comuns praticadas por homicídio, diria de maneira violenta, um homicídio de forma mesmo cruenta, que não que esse não tenha vitimado, mas que se chega a uso de arma de fogo ou uma qualificadora muitas vezes de crueldade, apenas de 14 anos, 16 anos. E o magistrado Primevo, ele considerou como circunstâncias, vetores negativos, as circunstâncias da conduta social, dos motivos, das circunstâncias e das consequências. Primeiro, aqui na conduta social, ele majorou o fato do acusado, do apelante, ter multas de trânsito por velocidade. Como se sabe, a conduta social é de como o réu se comporta na sociedade. E o que se tem de elementos, além das dúvidas que se joga sobre essas multas de trânsito, quem seriam autores, porque esse carro era do genitor do apelante, é o que se tem aqui, que o apelante era o vendedor de veículos de uma concessionária de luxo aqui na capital, inclusive foi o maior vendedor dessa concessionária, benquisto em sua sociedade, não afeito à prática criminosa. Então, não se pode valorar essa circunstância judicial,
Passando também aqui aos motivos, trouxe um magistrado, o motivo foi valorado negativamente porque confrontou pessoas a quem anteriormente transportava em carona. Apesar de terem anunciado um assalto, o que já seria por si só motivo para desqualificar a qualificadora, o que se tem aqui é que esse motivo já foi rechaçado na sentença de pronúncia. Restou impronunciado por essa tentativa apontada aqui contra esses dois rapazes, dois travestis. Quanto às circunstâncias do crime, deixou de prestar socorro imediato à atropelada vítima, o que por si só configura crime especial de omissão de socorro. Aqui o magistrado incide na violação ao princípio da correlação, porque em momento nenhum foi apontado pelo Ministério Público a incidência do crime de omissão de socorro. E quanto às consequências à vítima, ele trouxe que deixou 2 filhos órfãos e isso seria usado para majorar a pena. É salutar trazer aqui, já comprovar na ação, doutora Marlúcia, que em sede de agravo de instrumento, de relatoria à época da desembargadora Nailde, fora fixada uma pensão mensal em favor dos menores, vem sendo arcada religiosamente, desde o evento fatídico até o dia de hoje. O apelante arca com o pagamento da pensão estipulada em juízo. Hoje é uma ação indenizatória, se tentou muitas vezes, buscou acordo, não se chegou a um consenso quanto à valor da indenização, mas hoje é uma ação tramitando na 39ª vara, 37ª vara civil, ou melhor, e não há que se agravar os motivos, as consequências do crime. Então, quanto à dosimetria da pena, subsidiariamente, no pior dos cenários, o que se roga é pelo decote ou a consideração neutra de todas as circunstâncias judiciais apontadas como negativas pelo juízo singular. Quanto ao delito do 306 de trânsito, houve um recrudescimento de, salvo engano, a fração de 1/3 ou 1/2 por cada circunstância apontada como negativa. E o que se roga é se seja corroborado com já a jurisprudência pretoriana, também do STJ, para que seja fixada por cada circunstância 1/6 sobre a pena base, ou 1/8 entre os patamares mínimo e máximo do tipo penal. É o que se roga, então, breve resumo inicialmente, pela anulação da sentença de submissão ao novo julgamento pelo Tribunal de Júri, porque não demonstrado o dolo eventual, mas a existência de uma culpa consciente, porque não é compatível à qualificadora do perigo comum com o dolo eventual e, subsidiariamente, pela reforma da dosimetria da pena, com consideração neutra de todos os vetores no artigo 121 e, quanto ao 303 de trânsito, pela mudança da fração aplicada na primeira fase da dosimetria. Muito obrigado a todos. Obrigada, doutor, parabenizo pela sustentação oral. Dou a palavra à nova procuradora. Obrigada, Excelência. Parabenizo o nobre advogado pela sustentação oral, que demonstra que durante esse tempo, esse lapso temporal tão longo entre os fatos e a sessão do júri, o acusado esteve sempre devidamente acompanhado de uma defesa técnica irrepreensível. O que me faz concluir também que esta mesma defesa técnica irrepreensível argumentou em juízo perante o juiz natural da causa, que era o tribunal do júri, e, portanto, seus julgadores ali colocados. Eu entendo que essa controvérsia, assim como mencionado no parecer, sobre que eu acho que é o nó da questão deste recurso, uma vez que não há dúvida sobre a autoria, uma vez que não há dúvida sobre a materialidade. Então, a questão maior é dolo eventual, culpa consciente. E eu entendo que, com esta defesa tão irrepreensivelmente técnica correta, o júri foi devidamente alertado sobre a tese defensiva e devidamente observou a tese de acusação. O fato do júri se aliar a uma das teses não significa que ele julgou contra os autos. Isso é minha manifestação reiterada em processos dessa natureza, inclusive quando a tese vencida é do Ministério Público de primeiro grau. Neste caso, a tese vencida em relação à defesa, entendo pela não nulidade do deciso. Essa questão da orfandade, em tese, está resolvida por um eventual pagamento de indenização. A orfandade vai muito além de uma remuneração indenizatória.
A ausência paterna gera consequências muito graves para crianças, mesmo quando este pai está ausente fisicamente ou emocionalmente, e isso todos os tribunais têm reconhecido quando acontece abandono por parte de um genitor. E ainda mais quando este abandono é absolutamente abrupto e sem nenhuma correlação com algo volutivo deste genitor. Ou seja, este pai foi retirado da vida destas crianças de uma forma abrupta e como a morte é definitiva, de uma forma que a eles só caberia tentar retomar um pouco de vida, né, na vivência dessa orfandade, o que eu não acho que é superável por uma indenização. Então, a meu sentir, a apelação criminal da defesa não deve prosperar. Eu reitero o parecer na íntegra que consta nos autos, e, para ser mais sucinta, vou ler a ementa para fins de registro. Trata-se de tribunal de júri, e, doutor Salmadento, eu me lembro bem da questão midiática, eu me lembro que foi várias vezes essas imagens apareceram, dele projetando o carro, pelo menos era como era narrado pelos repórteres, projetando o carro contra duas transexuais, a quem ele teria dado carona. Eu me lembro, mas eu acho que justamente esse lapso temporal entre o júri e os fatos possibilitou que este júri tivesse um ânimo extremamente isento ao prolatar e que tenha observado com calma as provas que foram a ele apresentadas. Portanto, reitero o parecer, apelação criminal da defesa, Código de Trânsito e Tribunal de Júri, alegação de julgamento contrário às provas dos autos, exclusão de dolo eventual e decote qualificadora, dualidade de versões verossímeis, inexistência de dissociação completa entre a tese acolhida pelo Tribunal Popular e o conjunto fático, o conjunto fático probatório amealhado na instrução, o deciso baseado em versão existente no bojo do processo, redução de pena base, impossibilidade, existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, reprimenda fixada com ditames legais. Parecer, excelência e nobre defensor, pelo conhecimento e desprovimento do recurso nos termos do parecer já exarado nos autos. É como manifesta, excelência. Muito obrigada, doutora Nath. Eu vou ler aqui a proposta de ementa, de forma resumida, porque está bastante longa. Trata de recurso de apelação interposta por Vitor de Carvalho Alves contra a decisão prolatada pelo juiz da 4ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que o condenou a pena de 21 anos de reclusão, 1 ano de detenção e 50 dias multa, considerando 1/30 salário mínimo vigente à época dos fatos o valor do dia multa. Foi fixado o regime fechado de cumprimento de pena por infração imposta nos artigos 121, parágrafo 2º, inciso 3º do CPB e artigo 306 do CTB. O réu Vitor de Carvalho Alves pleiteia a anulação do julgamento, aduzindo que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, requerendo a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, no que se refere ao crime de homicídio qualificado contra a vítima Auricélio Lima Vieira. Subsidiariamente, pugna pelo decote da qualificadora previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do CPB, alegando incompatibilidade deste com o dolo eventual. Por fim, requer a redução da pena base combinada ao réu. Quanto à materialidade do crime de homicídio, encontra-se comprovada em laudo cadavérico de folha 142 a 143, da vítima Auricélio. Em seu depoimento judicial, Clélio Leitão Vieira Neto, filho da vítima, narrou detalhadamente os eventos relacionados ao acidente que resultou à morte de seu pai. Recorda vividamente os eventos daquela manhã. Por volta das 5h40, 6 horas, recebeu uma ligação angustiada da atual esposa de seu pai, informando sobre o grave acidente que havia acontecido. Com desespero na voz, ela relatou que seu pai havia sido vítima de uma colisão frontal causada por um veículo invadindo a contramão. Diante da gravidade da situação, foi solicitada a presença imediata do declarante no local. Rapidamente entrou em contato com seu irmão, que prontamente se dirigiu ao local do acidente. Ao chegar lá, foi informado por seu tio, irmão de seu pai, de que o Serviço de Atendimento Móvel da Urgência, o SAMU, já havia prestado os primeiros socorros e encaminhado seu pai para o atendimento médico. No entanto, os ferimentos eram tão graves que seu pai apresentava múltiplas fraturas nas pernas, braços e tórax, resultado de um impacto extremamente violento. Após uma espera de cerca de 15 minutos, seu pai não resistiu aos ferimentos e falecera. O declarante, então, decidiu investigar mais profundamente as circunstâncias do acidente. Visitou o local da colisão, conversou com moradores locais que corroboraram a história de uma perseguição envolvendo travestis antes do acidente. Havia uma Kombi parada na frente desse prédio. Os familiares das crianças que estavam dentro
dessa Kombi ouviram os travestis dizendo: você vai pagar o programa. Eram gritos muito altos. Narra que, embora o réu alegue que estava anteriormente na boate óbita, a dona do local onde os travestis estavam informou o acusado que estava a noite inteira lá. Após isso, obteve imagens das câmeras de segurança próximas que mostravam claramente a sequência de eventos que levaram à colisão fatal. As imagens revelaram a tentativa do acusado de atingir os travestis, resultando no impacto que vitimou seu pai. Além disso, Clério reuniu relatos de testemunhos oculares e evidências que sugerem que o acusado não prestou socorro e tentou fugir do local do acidente. A análise dos peritos revelou que o carro não apresentava marcas de frenagem no local da colisão, sugerindo que o acusado não tentou evitar o acidente. Em vez disso, após a colisão, ele seguiu para um supermercado próximo, onde foi flagrado pelas câmeras de segurança descartando uma peruca pertencente a um dos travestis envolvidos no incidente. Relata que a atitude desdenhosa e sua tentativa de consertar o paralama do carro antes de partir contrastam fortemente com a tragédia que acabara de ocorrer. Leidiana Oliveira dos Santos, testemunha ouvida em juízo, relatou que no dia do fato, por volta das 5h55 da manhã, saiu de sua residência na Travessa Adolfo Siqueira e entrou na rua Antônio Augusto, aproximadamente 2 metros adiante. Avistou um carro preto com um indivíduo jovem ao volante, o qual apresentava uma aparência jovial. O condutor do veículo tinha um pedaço de madeira na mão, fora do vidro, enquanto dirigia com a outra mão. Neste momento, o veículo não estava na via correta, nem na contramão, mas no meio da pista. Ao passar pela testemunha, acelerou na contramão e lançou o pedaço de madeira em direção a 2 pessoas na calçada. Leidiana parou e presenciou o momento em que o condutor lançou o objeto nas pessoas na calçada. Quando o motociclista entrou na Antônio Augusta pela via correta, ocorreu a colisão entre o carro e a motocicleta. O veículo colidiu com a moto e partiu do local. As pessoas atingidas pela madeira eram duas travestis, e embora Leidiana soubesse da existência de uma residência onde elas residiam, localizado na Adolfo Siqueira, ela não tinha contato com essas pessoas. No momento em que ela dobrou na rua, as travestis estavam do outro lado da calçada. Ela avistou o carro preto quando ela estava indo para a academia, enquanto o veículo subia no sentido Pontes Vieira, Tom Salles, e ela descia no sentido oposto. Ela estava no lado da calçada voltada para o motorista. A testemunha reconheceu o acusado presente como sendo a pessoa que dirigiu o veículo e colidiu com a motocicleta de Auricélio Lima Oliveira. Leidiana também conversou com os moradores do apartamento ao lado do local do incidente, que afirmaram que desde as 5 da manhã estava ocorrendo uma confusão entre a pessoa no carro e as travestis. Outro morador, Edivan, que possui uma mercearia na rua Antônio Augusto, também presenciou o incidente. Ele estava no 2º andar de sua residência e avistou o carro e a colisão. Quando o veículo passou por Leidiana, estava em uma velocidade normal, mas ao adentrar na contramão, acelerou consideravelmente em direção às travestis. Após a colisão com a vítima, o acusado fugiu do local. Além das provas orais já mencionadas, a autoria do crime também foi consubstanciada diante da robusta documentação audiovisual captada por câmeras de segurança, as quais documentam com nitidez o exato momento em que o réu, ao perseguir as travestis em alta velocidade na contramão da via, colide com a motocicleta da vítima. Destaca-se que, no momento da colisão, a vítima trafega na sua mão de direção e dentro dos limites de velocidade, conforme comprovam as imagens. Após o impacto, o réu evadiu-se do local sem prestar qualquer socorro à vítima, que sucumbiu aos ferimentos em decorrência da negligência e imprudência do agente. No caso em tela, urge salientar que a particularidade do fato, pois o réu busca se eximir da autoria ao alegar a ausência de dolo em sua conduta. No entanto, imperioso reconhecer que se configura nesta situação um desdobramento do dolo, caracterizando a evidente presença do dolo eventual. O dolo eventual não se baseia na mente do agente, mas sim na circunstância do caso concreto. Diferencia-se do dolo direto, por não exigir a aceitação direta do resultado, mas sim a aceitação do risco de sua ocorrência.
tal hipótese se aplica perfeitamente à situação em análise. É inconcebível que o réu, ao adotar tal conduta, acreditava sinceramente que não causaria danos à coletividade ao dirigir na contramão, especialmente em local movimentado e em horário de grande circulação de pessoas. Diga-se de passagem que, como comprovado, não se trata da primeira infração do réu por dirigir em alta velocidade, o que reforça a reprovabilidade de sua conduta. O réu não adotou nenhuma medida que pudesse evitar o resultado. Ele dirigiu seu veículo em velocidade muito superior à máxima permitida, em via de mão oposta à que se dirigia, e, além disso, ingeriu bebida alcoólica antes de dirigir. Tais circunstância evidencia clara e completa indiferença à produção do resultado morte, jamais a convicção de que este não ocorreria. Portanto, mesmo não pretendendo diretamente causar o homicídio da vítima, o réu assumiu o risco de tal resultado, que era perfeitamente previsível, possível e provável. Em verdade, a conduta do réu perante os resultados do crime foi de total indiferença, pois sequer parou para prestar socorro à vítima e somente se apresentou à delegacia 4 dias após o delito. Subsidiariamente, o réu pleiteia que seja afastada a qualificadora de perigo comum no crime de homicídio, sustentando a tese de incompatibilidade do dolo eventual com a qualificadora objetiva prevista no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal Brasileiro. No entanto, não existe razão. Explico. Apesar de haver decisões em sentido contrário, os julgados mais recentes do Superior Tribunal de Justiça concluíram pela compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do crime de homicídio. O posicionamento foi firmado no recurso especial 1.836.556, no qual a 5ª turma do STJ estabeleceu que o dolo eventual é compatível com as qualificadoras previstas nos incisos 3º e 4º, parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal Brasileiro, levando à consideração da tese informativa número 701 de 2021 da referida Corte Superior. O ministro relator Joel Ian Pacionic argumentou que a tese da incompatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas se baseia na percepção de que o autor, ao optar por um meio e modo específico para alcançar um fim diverso, lícito ou não, aceita e admite a possibilidade da morte como resultado previsível de sua conduta. Ainda acerca do julgado emitido pela STJ, a Corte concluiu pela inaplicabilidade da qualificadora perigo comum para o caso concreto. Essa decisão, porém, não se fundamenta na incompatibilidade intrínseca entre essa qualificadora e o dolo eventual, pois sim na ausência de provas robustas que comprovassem a efetiva existência do perigo comum. Caso as provas demonstrassem de forma inequívoca a configuração do perigo comum, a manutenção da qualificadora seria imperiosa. Afinal, tal elemento configura um fator agravante que traduz a gravidade objetiva do crime, elevando o seu grau de reprovabilidade e, consequentemente, a pena aplicada ao agente. Não obstante aplicar o mesmo entendimento à situação fática desses autos, o perigo comum não só resta comprovado por todo o arcabouço probatório, como a qualificadora combatida deve subsistir. Como já vergastado, o réu dirigiu em contramão em horário de comum circulação de pessoas, o que por si só já é algo extremamente perigoso para a coletividade. Para além disso, tomou esta atitude após consumo de álcool, estava em velocidade acima da permitida, acrescentando mais o risco a toda a sociedade. Evidentemente, a hipótese de perigo comum, pois qualquer indivíduo poderia ter sido vítima do trágico acidente. Nesta esteira, desconstituir tal reconhecimento implicaria em flagrante respeito à autonomia do júri e à coerência interna do veredito. Feita tais considerações, voto pela manutenção da decisão que reconheceu a compatibilidade do dolo eventual com as qualificadoras objetivas do crime de homicídio, inclusive do perigo comum, nos termos do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º do Código Penal. Na primeira fase, analisando a dosimetria do homicídio qualificado, infere que foram consideradas desfavoráveis as vetoriais da conduta social, motivos circunstanciais e consequências do crime. Em consequência, a pena base foi fixada em 21 anos de reclusão. Todas as circunstâncias foram negativadas de forma idônea, exceto os motivos. A negativa pelos motivos não merece subsistir e deve ser afastada, embora tenha ocorrido conflito com as travestis, às quais o réu deu carona, não se pode determinar com certeza o que levou o réu a entrar em conflito, pois estas não prestaram depoimento no processo. Portanto, não há como inferir
que a discussão não ocorreu em legítima defesa, como afirmou o réu em seu interrogatório. Assim sendo, essa circunstância deve ser descartada e não pode ser usada em prejuízo à dosimetria. Posto isso, considerando que deve ser afastada tão somente a vetorial dos motivos, a qual corresponde a 2 anos e 3 meses. Assim, a pena do homicídio qualificado deve ser redimensionada de 21 anos para 18 anos e 9 meses de reclusão. Quanto à dosimetria para o delito previsto no artigo 306 do CTB, entendo que foi dosada corretamente e deve ser mantida em 1 ano de detenção. Em sede de segunda fase, o doutor magistrado entendeu que está presente a agravante previsto no artigo 298, inciso 1 do CTB, aumentando a pena na metade, de maneira que a pena foi aumentada em 6 meses, totalizando em 1 ano de detenção. A norma em questão disciplina que a pena será agravada quando houver potencial dano para 2 ou mais pessoas ou em grande risco de grave dano material a terceiros. A agravante em comento, portanto, deve ser reconhecida, pois é evidente o risco abstrato a qualquer indivíduo que pudesse estar transitando pela via, tendo em vista que o réu transitava em alta velocidade no sentido contrário. Em decorrência da reformulação da pena de homicídio qualificado neste acordo, a soma das penas deve ser calculada. A nova pena definitiva para o delito previsto no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3º, é de 18 anos e 9 meses de reclusão. Essa pena será somada à pena de 1 ano de detenção, referente ao artigo 306 do CTB, resultando na pena total de 18 anos e 9 meses de reclusão, 1 ano de detenção e 50 dias multa. Mantido o regime fechado, conforme inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme determina o artigo 33, parágrafo 2º, a linha A do CPB. Recurso conhecido e parcialmente provido. É como voto. Como voto, desembargadora Ângela? Sem desnecessária delonga, acompanho o alentado voto de Vossa Excelência. Obrigada, desembargadora Ângela. Como voto, desembargadora Marlúcia? Acompanhar a relatora, senhora presidente. Obrigada. Uma boa tarde já a todos, que Deus abençoe. Obrigado. Obrigada. Boa tarde. Em sequência, 4.89, apelação 0037.158/49, 2020. Marco de Origem de Fortaleza, advogado doutor Osés de Souza Rodrigues Filho, da relatoria da desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora Ângela? Sim, Excelência. Como? Está representando o doutor Daniel, está representando o Daniel Batista Freire, né? Doutor Osés, o senhor deseja que seja feita a leitura do relatório? Não, Excelência, obrigado. Tá. O senhor terá o prazo regimental. Com a palavra. Cumprimento às excelentíssimas senhoras desembargadoras que compõem a terceira Câmara Criminal e também o desembargador Henrique Jorge, e também cumprimento a doutora Nádia, procuradora de Justiça, a todos os advogados e advogadas presentes a essa sessão de julgamento, que participam tanto na forma presencial como virtualmente, e também a todos os serventuários da Justiça e Força Policial aqui presente. Excelência, trata-se de apelação criminal contra decisão, sentença condenatória proferida pelo colegiado da Vara de Delito de Organizações Criminosas aqui da comarca de Fortaleza. Inicialmente, como tese defensiva trazida no âmbito da apelação criminal, a gente tem uma preliminar sobre a nulidade das interceptações telefônicas que foram deferidas no âmbito das medidas cautelares solicitadas pela autoridade policial. Inicialmente, esse processo ele deu início na primeira vara criminal da comarca de Sobral, e lá foi deferida essa medida cautelar de interceptação telefônica. E lá, naquele momento, a autoridade policial, ela representa por essas medidas cautelares, essa medida de interceptação telefônica, e ela justifica essa medida
com o fato de que o delito que estava sendo apurado, o delito de organização criminosa, ele é cometido às escondidas e que o fato dos integrantes terem um interesse em manter o sigilo dos atos criminosos. E é exatamente essa fundamentação que é utilizada pelo juiz ao deferir esse afastamento do sigilo telefônico. Mas essa decisão que defere esta representação da autoridade policial e que afasta esse sigilo telefônico, ela ofende o que está disposto lá no artigo 5º da Lei 9.296, que é a Lei de Interceptação Telefônica, que disciplina que a decisão que defere uma medida, né, de afastamento do sigilo telefônico, ela deve ser devidamente fundamentada sob pena de nulidade. E aqui o que a gente tem, excelências, é exatamente uma decisão judicial que afasta esse sigilo telefônico sem ao menos existir fundamentação concreta que determine de fato ali o afastamento desse sigilo telefônico. E além disso, excelência, o próprio artigo 315, parágrafo 2º do Código de Processo Penal, ele disciplina que não será considerada fundamentada a decisão ou sentença que invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Vejamos, a partir do momento em que o colegiado, o magistrado, utiliza como fundamento para se determinar uma medida cautelar de interceptação telefônica, o fato de, abre aspas, o delito ser cometido às escondidas e pelo fato de que os integrantes teriam interesse em manter o sigilo dos atos criminosos, isso é uma decisão que pode ser utilizada para todo e qualquer caso. Você não tem uma fundamentação concreta, uma fundamentação que diga, deverá existir aqui uma interceptação telefônica em relação a esse alvo. Por quê? Porque existem indícios extraídos de uma investigação prévia que demonstra que esta interceptação ela deve ocorrer. O que se tem é uma fundamentação abstrata, uma fundamentação sem qualquer elementos concretos que se justifique essa decisão de interceptação telefônica. E desta forma, em sede de preliminar, a defesa requer a nulidade das interceptações em virtude da ausência de fundamentação concreta apta a justificar esse afastamento do sigilo telefônico. No que diz respeito ao mérito, excelências, que é o próximo passo aqui a ser tratado pela defesa, inicialmente foi formulado uma denúncia pelo crime de integrar a organização criminosa, previsto lá na Lei 12.850, tráfico de drogas e associação para o tráfico. E na sua sentença, o colegiado reconhece, excelências, que não existiam elementos aptos a justificar a condenação pelo crime de organização criminosa prevista na Lei 12.850. E a própria decisão, a própria sentença, ela disciplina o seguinte: ocorre que, no caso, com vistas aos elementos probatórios trazidos aos autos, não podemos afirmar de maneira segura que os acusados integravam ou promoviam a organização criminosa. Vejam que esta é a parte, é o trecho da sentença condenatória em que o colegiado absolve o ora apelante, Daniel Batista Ferreira, reconhecendo que nos autos não há provas seguras de que ele integrasse ou de que ele promovesse a organização criminosa. Só que, de maneira incoerente e contradizendo até os próprios argumentos utilizados em sua decisão, em sua sentença, que absolve o apelante do delito de integrar a organização criminosa,
o colegiado condena o apelante pelo crime previsto lá no artigo 33 e 35. E aqui, excelências, existe uma questão que se trata até mesmo de uma questão polêmica, que já foi diversas vezes analisada por esta Câmara Criminal e por diversas vezes também pelos tribunais superiores, quanto à possibilidade de se condenar uma pessoa pelo crime de tráfico de drogas sem a existência de droga. Então é algo muito delicado. Por quê? Porque para existir uma condenação, eu tenho que ter certeza da autoria e da materialidade. Como é que se extrai, desembargador Maluz, a materialidade de um crime de tráfico de drogas, do crime previsto no artigo 33? A droga, a existência da droga, a apreensão da droga, que mostra que aquilo se trata de droga, a quantidade de droga, tudo isso é uma forma de se extrair a materialidade do crime de tráfico de drogas. E no presente caso, que droga foi apreendida durante toda essa investigação com hora apelante? Nenhuma. Nenhuma droga foi apreendida nos autos desta investigação. E uma investigação que perdurou por quase um ano, não foi capaz de apreender com os alvos dessa investigação nenhuma droga. Então, como é que eu posso falar de materialidade num crime de tráfico de drogas se eu não tenho a droga? E aí, quando a gente vai fazer uma análise, desembargadora, quanto às decisões dos tribunais superiores quanto a essa questão da materialidade num crime de tráfico de drogas, você começa a enxergar decisões julgadas no sentido de que, para haver uma condenação por tráfico de drogas, é obrigatório a existência do exame que comprova que se trata de droga, o laudo definitivo. Mas como é que se produz um laudo, desembargadora, de algo que não existe? Porque os tribunais manifestam o entendimento de que, olha, para existir a condenação no crime de tráfico de drogas, eu tenho que ter um laudo definitivo que comprova que aquilo se trata de droga. Os tribunais superiores não estão nem admitindo tão somente o laudo provisório. Existem vários julgados no Superior Tribunal de Justiça anulando sentenças condenatórias que foram baseadas única e exclusivamente em laudo provisório. E aí as cortes superiores vêm e firmam o entendimento de que não basta o laudo provisório, tem que ter um laudo definitivo. Mas eu não estou falando de uma questão aqui de laudo, eu estou falando de um caso concreto que não se tem droga. E, consequentemente, não se tem laudo. E, consequentemente, não se tem uma materialidade do crime de tráfico de drogas. E aí eu sei que existem realmente alguns julgados que tratam que tem outros meios que se comprova a materialidade delitiva no crime de tráfico de drogas. Pode existir uma interceptação telefônica, mas isso não é suficiente para se atestar. E aqui eu explico por quê. Quando se vai aplicar uma pena no crime de tráfico de drogas, você tem 10 circunstâncias judiciais, não são 8. Por quê? Porque além das 8 circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, você tem mais 2 previstas na lei de drogas. Então, você tem as 8 circunstâncias do artigo 59, mais 2 previstas na lei 11.343. Quais são essas circunstâncias? Quantidade e a natureza da droga. Mas como é, desembargadora Marluz, que eu consigo dimensionar uma pena e atribuir uma pena ao indivíduo, levando em consideração as circunstâncias judiciais previstas lá na Lei 11.343, se eu não sei qual é a natureza da droga, se eu não sei qual é a quantidade da droga? Isso é impossível de acontecer.
Isso é impossível de ocorrer. Por quê? Porque você não tem droga. Ah, mas eu tenho uma interceptação telefônica em que um alvo liga para outro e diz: ah, você tem cocaína aí, ou você tem maconha, ou eu vou precisar de cocaína, ou vou precisar de maconha. Mas vamos partir do pressuposto que houve esta ligação, de fato, houve esta ligação, mas que esta transação comercial não aconteceu, não ocorreu. De repente, o traficante liga assim: eu não vou mais querer essa droga. Então, existiu um crime de tráfico de drogas. E aí eu questiono a Vossas Excelências a interceptação telefônica sobre uma conversa relacionada à droga é suficiente para se aferir a materialidade de um crime de tráfico de drogas? Com todo respeito a quem pensa de maneira diversa, eu entendo que não, porque é algo muito perigoso, porque daqui a pouco a gente vai estar tendo uma interpretação ampla para se condenar qualquer pessoa por um crime de tráfico de droga com base em presunções de que se uma pessoa conversou com outra por tráfico, falando sobre tráfico de droga, realmente esse tráfico aconteceu, ou que essa droga foi encaminhada, ou que essa droga foi recebida e não tem a comprovação disso. E eu não consigo também imaginar como se tem uma investigação perdurando por 12 meses e nenhum material ilícito é apreendido no curso desta investigação. Então, não tem materialidade. É algo básico. Para se condenar alguém, você tem que ter fazer um juízo de certeza, uma certeza que vai aferir a autoria e a materialidade no crime de tráfico de drogas. Não tem o que se demonstrar uma materialidade de um crime onde a droga sequer é apreendida. E aí, para fundamentar mais ainda, partindo do pressuposto que se condene um indivíduo desse, como é que se aplica a pena se eu não sei qual é a natureza e a quantidade da droga? E aqui eu faço, para terminar, para concluir, eu vou fazer aqui a leitura de alguns julgados, tanto da sexta turma, quanto da própria quinta turma, em sede de agravo regimental em RESP, que não se admite nem uma análise da prova, isso é uma questão de direito, onde está dito, nos termos da jurisprudência pacificada, né, desta corte, é imprescindível a apreensão de droga para que a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas possa ser aferido, a menos por lado. E na outra, ela destaca exatamente a questão das interceptações. Hipótese em que o ético condenatório pelo delito do artigo 33-K está amparado apenas em testemunhos orais e informações extraídas de interceptações telefônicas. Não houve apreensão da droga e, obviamente, inexiste um laudo de exame toxicológico, único elemento hábil a comprovar a materialidade do delito de tráfico de drogas, razão pelo qual se impõe a absolvição. E essa absolvição, excelência, no caso concreto, ela tem um fundamento na própria sentença que absolve do crime de organização, do delito de organização criminosa. Aí não tem elementos para se comprovar que ele participou de uma organização criminosa, mas tem elementos para se comprovar que ele cometeu o tráfico de drogas. Muito obrigado, excelência. Diante do exposto, a defesa requer, no caso, conhecimento e provimento do recurso nos termos já trazidos nas razões de apelação. Se é que é, excelência. Obrigado. Obrigado, parabéns pela sua sustentação oral. Com a palavra, a doutora Nádia. Boa tarde. Parabenizo o nobre defensor pela sustentação oral e vou considerá-la em 2 pontos fundamentais. Primeiro, quanto à suposta nulidade por causa das interceptações telefônicas. Com a devida vênia e permitindo o dissenso, discordo de Vossa Excelência, discordo da defesa, entendo que a decisão que definiu a quebra do sigilo telefônico foi devidamente fundamentada, demonstrou a necessidade por causa do possível envolvimento em ilícito penal que estava sendo investigado. E digo mais, esta prova lícita, inclusive, possibilitou
a absolvição em relação a um dos delitos imputados na denúncia. Entendo que a própria análise dessa prova possibilitou à turma julgadora, possibilitou ao colendo grupo de magistrados a entender como entendeu na sentença. A análise de todas as provas faz parte da compreensão do judiciário. Então, entendo em relação a este ponto de nulidade, refuto do mesmo modo, assim fazendo em relação a todos os réus. Em relação específico da absolvição de Daniel Batista Ferreira, porque existem mais de uma apelação, entendo que apesar dessa discordância, de novo, em relação à materialidade delitiva, quando só se tem nos autos uma apreensão de droga por policiais militares num decorrer de rua, e esta apreensão de droga resulta no laudo provisório, esse laudo provisório não resulta no laudo definitivo, realmente os tribunais têm reconhecido a impossibilidade de reconhecer a materialidade, quando esta é uma prova única e isolada num conjunto probatório. O conjunto probatório que está nos autos indica a materialidade do delito pelo qual o juiz reconheceu a condenação. Neste ponto, de novo, ouso divergir da defesa, apesar de respeitá-la, e entendo que houve, sim, a demonstração no conjunto probatório da prática do delito. Para uma questão até de lealdade, eu vou ler a ementa, e a ementa não refere somente ao réu Daniel, refere-se aos demais réus, portanto, Vossa Excelência permita-me que essa ementa seja lida na íntegra para poder ficar como registro. Trata-se de apelação criminal da defesa do Ministério Público, portanto, teve também a apelação do Ministério Público, tráfico ilícito de entorpecentes e organização criminosa, preliminar de quebra de sigilo telefônico, acesso a registros telefônicos, inexistência de nulidade, decisão judicial devidamente fundamentada, demonstração dos indícios de ilícito penal e imprescindibilidade da medida. Sobre esse aspecto, em especial ao réu Daniel. Na apelação dos réus Daniel, Batista e Francineide, que pedem a absolvição do crime de organização criminosa por influência duvidosa e tese inexistente, entendo que o acervo probatório foi suficiente e os depoimentos testemunhais corroboram a sentença, portanto, pela validade daquele deciso. Existe apelação também de outros réus, Maria de Jesus, Daniel Batista, Erivelto de Souza Pontes, Antônio Gerson, pedindo o pleito absolutório do crime de tráfico ilícito de entorpecentes e associação para o tráfico. De novo, a questão da materialidade. Mais de um réu referiu-se a essa questão. Entendo que, nesse aspecto, a tese resta insubsistente por causa do acervo probatório em relação à prática delitiva, considerando o depoimento dos policiais, as provas existentes nos autos e, portanto, a prescindibilidade, neste caso concreto, de apreensão e laudo de drogas. A apelação da ré pede um reconhecimento de confissão espontânea em relação ao crime, não acolhimento, súmula 5545 do STJ, pediu detração penal, inexistência de modificação do regime de cumprimento da pena, redução de pena, de multa, impossibilidade, proporcionalidade observada. E substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito, também pela inviabilidade. A apelação dos réus Maria de Jesus, Daniel Návila, desculpe a ré se eu estiver pronunciando o nome equivocadamente, Michael Marques Medeiros, Francineide de Souza Nascimento, que vão em relação à dosimetria, alegando que a pena base fixada teria sido de forma exacerbada para o crime, tanto de organização criminosa quanto de tráfico de droga, pedindo a modificação da fixação da pena base. Manifestam pela inviabilidade, com a valoração correta, entendendo a valoração correta em relação à presença das circunstâncias judiciais negativas. No demais, Excelência, voto pelo parecer e improvimento dos recursos, mantendo a decisão atacada na sua íntegra, como manifesta, Excelência. Obrigada, desculpe se tiver sido muito ligeiro. Eu acho que a tarde está me impulsionando a falar um pouco mais rápido do que o habitual, mas espero ter sido inteligível. Muito obrigada, Nádia. Com a palavra, doutora Ângela. Muito obrigada, senhora presidente. Eu congratulo o advogado. No caso, a defesa é do Correio Daniel, não é isso? Pronto. Em relação ao voto, eu vou pedir vênia para ler a ementação só em relação a este recorrente. Tive acesso ao seu voto divergente, desembargadora Marlúcio. E, já de antemão, só chama a atenção, eu estava fazendo uma consulta aqui, enquanto o doutor Oséias
se manifestava que essa apelação, na verdade, ela é o julgamento de outros desmembrados de uma mesma operação. E informo a trinca julgadora, até a bem da lealdade e da coerência, que nós já votamos alguns processos desta mesma operação. Na sessão do dia 16/4, foram votados 2, o 037-16104-2020 e o 0017-197, dígito 20 de 2023. Em ambas essas apelações de Correios que tiveram processo desmembrado, foi enfrentada a questão da ausência de materialidade pela não apreensão de drogas, né, em relação ao crime de tráfico. E nesses 2 recursos, houve o desprovimento do apelo defensivo, né, isso sessão passada, esses 2. Mas existe um mais antigo, que foi julgado em 28/11/2023, que é o 0037-16019-2020, também com voto divergente da desembargadora Marlúcio, mas uma votação que se deu por maioria. Só essas informações, talvez para subsidiar com mais clareza a votação da trinca, porque como são processos que são desmembrados de uma mesma situação fática, para que a gente guarde uma compreensão do fato como todo. Então, eu vou pedir vênia para ler apenas a verbetação. São apelações, recursos de defesa, os delitos são de integrar organização criminosa armada, além de tráfico e associação para o tráfico, o que se denominou como Operação Covardes. Este processo é do grupo 3. Há uma preliminar de nulidade das interceptações telefônicas, uma alegação de ausência de fundamentação das decisões, entendemos pelo descabimento, decisões fundamentadas. No mérito, há teses absolutórias, entendemos pela materialidade do crime de tráfico de drogas, alegação de insuficiência de provas por ausência de apreensão do entorpecente, não acolhimento, prescindibilidade, como dissemos nos votos anteriores, delito comprovado por outros meios de prova legítimos, monitoramento através de interceptações telefônicas que demonstram a mercancia ilícita, apreensão de drogas em poder de outros Correios. No voto eu coloco quais foram os Correios com quem foram apreendidas drogas. Falo dos precedentes do STJ e do STF neste sentido. Em relação à dosimetria, a pena base, há uma solicitação do decote dos vetores das circunstâncias e consequências do crime para os delitos de tráfico de drogas e associação, alteração da fração de aumento para 1/8. O uso de arma de fogo pela organização criminosa foi mantida, facção criminosa armada, impossibilidade de reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado em razão da dedicação a atividades criminosas. A incompatibilidade, né, do tráfico privilegiado com a associação. Recursos conhecidos e parcialmente providos apenas para reajuste da pena. Eu esmiuço nos tópicos a preliminar de nulidade das interceptações, e em relação ao recurso de Daniel Batista Ferreira, digo, a defesa argumenta que não haveria materialidade do crime de tráfico de drogas em razão da ausência de apreensão de droga. Entretanto, o entendimento acerca da dispensabilidade da apreensão da droga para se firmar a materialidade delitiva, o qual ora se adota, não se distancia dos primados da presunção de inocência nem do princípio do indúbio pro réu. Isso porque, repita-se, essa conclusão deve estar atrelada à robusta comprovação de autoria e materialidade delitivas, como se evidencia no recurso sob exame. Portanto, a apreensão dos entorpecentes é dispensável para a comprovação do delito de tráfico de drogas quando existentes outras provas que demonstrem de forma cabal a sua ocorrência, como inclusive no caso dos autos, por meio das interceptações telefônicas. Inclusive, foi este o entendimento perfilhado pela 5ª turma do STJ em julgado recente. A defesa argumenta ainda que não haveria provas de que os áudios interceptados se tratam realmente da pessoa do réu. E, ainda que fosse, os diálogos não evidenciam a prática de quaisquer delitos. Segundo o relatório da inteligência, folhas 504, a identificação de Daniel Batista Ferreira foi possível devido a ações de campo,
podendo seu nome ser verificado na decisão judicial referente ao processo 00120494/2018, que defere a interceptação telefônica. Além disso, a confirmação da qualificação do alvo foi possível através de informações obtidas em áudios, pois Daniel se identifica, informando seu nome completo. Eu indico aqui as folhas 504, onde há essa informação. E em outra oportunidade, diz a data do seu aniversário. De posse dessas informações, colhidas durante a análise dos áudios, nome completo e data de aniversário, somente um resultado foi obtido nas pesquisas realizadas nos sistemas policiais, fornecendo assim dados para que fosse possível confirmar a identificação do alvo. As provas contidas nos autos comprovam que Daniel Batista Ferreira, vulgo Daniel Coragem, é contumaz na prática de crimes tais como tráfico de drogas e roubos, sendo possível depreender que ele exerça liderança em organização criminosa conhecida no meio policial da cidade de Sobral como Irmãos Coragem, já tendo sido autuado diversas vezes pelos crimes de homicídio, lesão corporal, roubo e outras práticas criminosas. A defesa se insurge contra a condenação pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Porém, nos diálogos transcritos das folhas 504 até 514, observa-se que Daniel Coragem faz a distribuição do tráfico da região para a revenda do entorpecente, conforme se extrai das conversas em que negocia e fornece o entorpecente aos vendedores locais. Para se referir à droga, usa termos como verde, café, tempero ou diretamente maconha. Consoante o enfatizado na sentença combatida, nas folhas 27 e 80, os referidos diálogos comprovam que Daniel Coragem pratica o tráfico de drogas com o auxílio de um indivíduo de alcunha Schuch, estando presentes os requisitos do vínculo associativo duradouro, habitualidade e estabilidade, com o objetivo de fomentar especificamente o tráfico de drogas por meio de estrutura organizada e divisão de tarefas para aquisição e venda de entorpecentes, além da divisão de seus lucros. Desse modo, considerando a existência de provas suficientes a embasar o decreto condenatório, rejeita-se a tese absolutória apresentada pela defesa do réu em relação aos crimes pelos quais foi condenado, já que o conjunto probatório carreado aos autos não deixa dúvidas quanto à prática desses delitos. O voto esmiuça cada recurso individualmente, mas no que interessa para a sustentação oral, é essa a minha proposta de minuta de emenda. Tá, ok, obrigada, desembargadora. Com voto, desembargadora Marlúcia. Em relação a interceptações telefônicas, nada a reparar, porquanto compreendo que a autorização judicial se perfez dentro dos abalizados critérios de legalidade. De outro lado, quanto ao crime de tráfico de drogas atribuído aos acusados Maria de Jesus de Araújo, Daniel Batista Ferreira, Antônio Erivelton Souza Fernandes e Antônio Gerson de Souza Lima, mantenho minha linha de entendimento de que, sem apreensão de entorpecentes, inexiste a comprovação da materialidade delitiva, de modo que, nesse particular, voto pela absolvição dos citados acusados, nos moldes do artigo 386, inciso 2 do CPP, não haver prova da existência do fato. Relembre-se que o crime de tráfico, constituindo-se em uma norma penal em branco, reclama o complemento de outro regramento operado, na hipótese, pela portaria número 344, de 98, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ato normativo que dispõe sobre as substâncias nocivas que podem gerar dependência física ou psíquica. A partir desse contexto fático, surge a necessidade de se realizar a prova técnica para atestar se aquilo que se apreendeu efetivamente figura como uma das substâncias nocivas que podem gerar dependência, a que faz referência a norma complementar. Se não consta no caderno processual a apreensão das substâncias, com a consequente realização de laudo pericial atestando a sua natureza ilícita, não se pode, a meu sentir, jamais
compactuar com o resultado condenatório. Permitir que interceptações telefônicas, outro elemento qualquer, possa suprir-lhe a falta, traduz-se em interpretação abrangente, que termina, em verdade, por prejudicar indiscriminadamente o acusado. É de se pontuar que se houve a apreensão de uma substância, mas não se realizou prova técnica a atestar sua natureza ilícita, isto é, não se comprovou que ela estava no rol da portaria número 344 de 98 da Anvisa, em prestígio ao princípio indúbio pro réu, há de se prolatar uma sentença absolutória, na medida em que o eventual resultado que não se obteve poderia ser negativo, isto é, a substância poderia não ser ilícita. Eu cito aqui uma jurisprudência da ministra Laurita Vaz, data do julgamento 6/6/2023, da sexta turma. Vou ler tão somente a parte negritada. Abro aspas. Para a perfectibilização do tipo previsto no artigo 33 caput da Lei 11.343 de 2006, é necessário que a substância seja efetivamente apreendida e periciada para que se possa identificar com grau de certeza qual é o tipo de substância ou produto e se ela efetivamente encontra-se prevista na portaria 344 de 1998 da Anvisa. Fecho aspas. Assim sendo, mesmo louvando o judicioso voto da nobre relatora, dele divijo parcialmente para absolver os recorrentes Maria de Jesus de Araújo, Daniel Batista Ferreira, Antônio Erivelton Souza Fernandes e Antônio Gerson de Souza Lima, da acusação prevista no artigo 33, Lei 11.343, de 2006, nos termos do artigo 386, inciso 2 do CPP. No mais, excetuando-se essa divergência parcial, pontual e específica, adiro aos demais termos do voto da insigne relatora. É como voto, senhor presidente. Obrigada, desembargador Marlúcio. Como voto, desembargador Henrique? Obrigado, presidente. Como eu digo, é difícil divergir da desembargadora Ângela. E eu aqui até digo que eu já, em outras oportunidades, em momentos anteriores, eu até aderi esse entendimento, desembargadora. No início aqui eu aderi, mas revendo os últimos posicionamentos do STJ, que os votos da desembargadora Marlúcia, eu avancei no sentido de aderir esse voto da desembargadora. E eu explico. É uma matéria bem delicada mesmo. Tem se admitido pelo STJ reiteradamente que pode-se condenar alguém por tráfico de droga sem apresentar, sem ter que tenha sido com aquela pessoa apreendido qualquer droga. Desde que exista um liame entre aquela pessoa e aquela droga que foi apreendida. Não necessariamente que ele tenha sido encontrado traficando, vendendo essas coisas de droga. Quanto à não existência total da droga, não sendo encontrado nada, a materialidade, o STJ tem se posicionado recentemente, todas as decisões do STJ é nesse sentido. No caso específico agora de abril de 2024, no resto 2107-251, da relatoria do ministro Reinaldo Soares da Fonseca, que é igual a esse caso aqui. Diz Sua Excelência o ministro Reinaldo. Embora as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, que aqui também, assim como fez a relatora, como fez a desembargadora Marlúcia, eu reconheço a legalidade das interceptações telefônicas,
repetido. Embora as provas oriundas das interceptações telefônicas judicialmente autorizadas, desembargadora Marluce, e a prova oral tem evidenciado que os ora recorridos supostamente adquiriram, venderam, ofereciam drogas a terceiros, não havia mesmo como subsistir. Ele afirmou essa condenação. Portanto, inexistindo na espécie a apreensão de drogas imprescindível para a demonstração da materialidade do crime de tráfico, era mesmo, de rigor, a absolvição. Isso aqui foi na 5ª turma, agora em abril, essa decisão. Inclusive para fazer aquilo, analisar, como a senhora falou em seu nome, a perícia, para analisar que tipo de substância, dosimetria, como foi dito aqui na tribuna, etc, etc. Então, eu peço vênia à eminente relatora para aderir à divergência inaugurada pela desembargadora Marluce. Pois não, desembargador, eu apenas ressalto que então a desembargadora vai lavrar o voto vencedor, não é isso? Então, fica assim, a turma, por maioria de votos, vencido o voto da eminente relatora, acordou em conhecer dos recursos, né, para absolver os réus no que diz respeito ao crime de tráfico de drogas, nos termos do voto divergente da eminente desembargadora Marluce Araújo Bezerra, designada para lavrar o acordo, não é isso? Tá. Obrigado, Sanice. Boa tarde, bom trabalho. Tá, obrigada, da mesma forma. Eu vou dar aqui uma pausa de 5 minutos, tá ok?
Foi de aberto. A inviável é aquelas acessam criminal, não salvo, né? É. Meu Deus, é verdade. Então, esse processo É. O 4.80, não? Podemos iniciar? Mas o recurso é dele, né? O recurso é dele, tem que fazer, né? Ah, tem o 23, é. É. 23. A senhora, É o 423. Primeiro vai dar desembargadora Marluxa? É. 024 58 64 03. Pode chamar, né? É. só como cartão mais advogado. Apelação 4.23, apelação 024 5864 dígito 03 2021. Apelante B.P.0. Advogada Laiane Marielle da Silva Freire. Doutora Laiane, está presente? Está presente? Sim. Desembargadora Marlúcia, está em mesa? Relatoria da desembargadora Marlúcia. Está em mesa. Doutora Marlúcia, aqui está Sim. como desconhecida e provida. A senhora confirma? Sim, confirmo. Doutora Laiane. Sim, confirmo, viu? Foi Certo. concedida. Tá ótimo. Doutora Laiane, aqui a desembargadora Marlúcia está conhecida e provido. A senhora deseja ainda a sustentação oral? Não, Excelência, vou parar. Até em virtude, né, do horário, eu acho que já estamos todos cansados. Eu agradeço. Tá, pois não, pois boa tarde. Obrigada a todos. Obrigada. 4.80, apelação 013 6473 dígito 21 2018. Relatoria da desembargadora Ângela. Está em mesa, desembargadora? Sim, excelência. Advogado doutor Lucas Davi Reis Pereira. Estou aqui, excelência. Ministério Público. Ministério Público. Desembargadora Ângela, está conhecido. Está conhecido e desprovido. A senhora confirma? Confirmo, excelência. Doutor Lucas, é conhecido e desprovido. O senhor ainda insiste na sustentação oral? Não, excelência. Com contra-razões, eu estou satisfeito. Obrigado. Tá, ok. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. Pronto, encerrar? Vou encerrar as sustentações orais. Destaques. Foram adiados, né? Já foram. Meta já foi dita, né? Destaques: 4.63, apelação 0200 363, dígito 37, 2023, adiada, minha relatoria, eu confirmo. 4.74, 0050 837, dígito 54, 2020, relatoria da desembargadora Ângela, adiado, confirme, desembargadora? Confirmo, excelência. 4.85, apelação 011 7839 de 45, 2016, da relatoria da desembargadora Ângela, adiado. Sim, excelência. Pendente julgamento. Habeas corpus 3.47, habeas corpus 062 40 67 de 98, da minha relatoria. Está pendente, desembargadora Marlúcia. É um habeas corpus meu. No caso, eu ordem parcialmente conhecido na extensão cognoscível denegada com determinação de adequação da custódia cautelar ao regime semiaberto.
notícia, não somente periférica, viu? Sim. É exatamente a incompatibilidade entre a ação preventiva e o regime Semiaberto, tá certo. O posicionamento é no sentido de estabelecer medidas, substituir por medidas cautelares. Ah, tá certo. Mas aí eu mantenho. É só uma questão. Tá certo. E eu mantenho o meu voto. Eu mantenho o meu voto. Desembargadora Ângela? Também não enxergo incompatibilidade, né? A não ser que não estejam presentes os requisitos, no caso estão. Maioria, né? Maioria. 3.52, habeas corpus 062, 53, 76 de 57, 2024, Petrante Joyce, Elisa Vidal Rodrigues e outro, da relatoria da desembargadora Ângela. Foi no sentido de parcialmente conhecida e denegada na extensão cognoscível. Falta? Eu tenho, né, uma divergência, inclusive eu lancei aí como declaração de voto, eu quero ver se os colegas tiveram acesso. Também estou sugerindo a substituição da preventiva por medidas cautelares. Hein? Teve acesso, Marco? Sim. Pronto. E Maria Dó, está sendo. Fica cautelar. Foram apreendidas 100 gramas de cocaína. Na realidade, aqui, não é favorável. Foram constatados 2 registros em desfavor do paciente, sendo um pelo crime de roubo e outro pelos crimes de receptação e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, ambos com audiência de instrução marcada, e sejam da impossibilidade de soltura pelo fato de o paciente possuir histórico criminal maculado, premissa que atrai com mais razão a incidência do enunciado singular 52 dessa corte. Então, em razão do cancún dele... Ele é tecnicamente primário. Sim, não isso, mas a súmula 52 trata exatamente dessa situação, né? Ela diz que, para efeitos de dosimetria, se aplica a 444, mas para efeitos de prisão preventiva, a súmula não fala em primariedade, não, assim, né? Em reincidência, aliás. Eu entendo que aqui poderia se substituir essa prisão preventiva, afinal de contas, foram apreensão de 100 gramas, né? Ele é tecnicamente primário, o crime não teria sido praticado com violência, e eu considero a prisão preventiva realmente como uma medida extrema, quando a gente não tem como substituir por outras, por cautelares menos rigorosas, né? Se manteria, então, a prisão preventiva. Mas, nesse caso, eu entendo que é perfeitamente possível substituir a preventiva por medidas cautelares. Até relacionei aqui, inclusive, monitoramento eletrônico. Desembargador Henrique? Nesse caso, eu vou acompanhar a eminente desembargadora relatora. Por maioria. Parcialmente conhecida e denegada a extensão cognitiva. Sem delongas. Não. Divergência que é vencida. A divergência vencida, sim. Ele acompanha a relatora, exatamente, Beto. Por maioria. Por maioria. Parcialmente conhecido e denegado na extensão cognitiva. Maioria. habeas corpus 062, 5812, 16, 2024, Petrante Bianca Almeida de Abreu, relatora desembargadora Ângela Tereza. Recurso conhecido e denegado. Mas isso aqui já tem voto, né? Já tem voto. Foi votado? Todos acompanharam, 56. Foi 55. Já foi votado? Tem voto. 55? 55 foi. É o 062, 52, 16 já foi votado. Todos 58? acompanharam a relatora. Certo, 58.
12/16. 12/16. Já foi votado. Já foi votado, já votado. É o 56, já foi votado. 12/16. Agora é o 21/30. 062, 59, 21, 30, 2024. HC. Eu não votei, mas tão somente aquela questão periférica, viu, da incompatibilidade entre a prisão preventiva, né, e a condenação no regime semiaberto. É o 3.58, habeas corpus 062, 59, 21, dígito 30. No sentido conhecido e denegado. A desembargadora Marlúcia votou pela concessão, né? Nesse caso aqui eu vou... Nesse caso aqui, meu entendimento embora eu reconheça a compatibilidade, desde que se adequa àquela prisão, né, no sistema com semiaberto, e eu examino, desembargadora Ângela, caso a caso, como diz o Rogério Schetti. Nesse caso, ele foi condenado, mas ele é uma pessoa primária, bons antecedentes, um jovem de 19 anos. Todas as circunstâncias judiciais foram do 59, foram favoráveis. A pena foi fixada no mínimo legal. Então, eu peço, venha, eminente desembargadora Ângela, para manter esse que eu sempre... Só nessa questão. Mas a questão é o habeas corpus. Com aplicação de cautelares diversos. Preso. Permaneceu preso durante todo o processo. Na sentença condenatória, o juiz manteve a preventiva, utilizando per relacionem os motivos já do decreto primévio, não é? Sem alteração, naturalmente, de fato novo que autorizasse as medidas cautelares. Ele diz, o magistrado, verifico também que a imposição de cautelares previstas do 319 do Código de Processo Penal se revelam inadequados e insuficientes, até porque o processo chegou ao seu final com a edição do decreto condenatório, a exigir mais do que nunca o asseguramento da aplicação da lei penal. E aqui eu coloco que, reforçando a necessidade que o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo do tipo revólver, quando transitando em uma motocicleta, eu coloco no voto os motivos pelos quais eu entendo que agora, com a condenação... De denegar, então. De denegar, isso. Pela concessão da ordem. Eu acompanhei eu tinha feito até uma observação aqui. Por maioria de votos, maioria. Da doutora relatora, né? Concedeu o réu o direito acordou a de turma, concessão da ordem dos termos e voto. Tinha feito a observação. O desembargador Henrique inaugurou aqui a divergência. Pode ter para mim, pode. Esse é seu. Pode botar para mim. Desembargador Henrique. Pronto, desembargador. Deixa eu mudar aqui. Então, o desembargador vai elaborar o acordo. Certo. Ordem concedida. Sim. Maioria. 4.3 agrava em execução 0078.606 de 54, 2018. Da desembargadora Rosilene. Qual é? Não é da Ângela? Da desembargadora Rosilene. Falta quem vota. Rosilene. Esse daí é um agravo em execução em que foi concedida a remissão pelo estudo e o Ministério Público agravou, dizendo que não havia frequência do apenado. A desembargadora Rosilene deu provimento ao agravo em execução do Ministério Público, mas eu já votei diversos recursos do Ministério Público nesse sentido, pela improcedência do agravo, porque o certificado do SENAI, esses daí são cursos que são feitos dentro do estabelecimento prisional. O SENAI, quando faz o certificado, ele atesta a frequência. Então, eu acho que seria desnecessário, um excesso desnecessário, exigir do apenado uma ficha de frequência, já que o certificado
já comprova a participação. Então, a minha divergência com a desembargadora Rosilene é até para manter coerência com os meus votos. Eu tenho votado pela... Eu tenho mantido as decisões de remissão. Câmara, de maneira geral. Eu acho que o certificado do Senai é uma instituição nacional, séria. A Câmara tem decidido sempre nesse sentido aí. Então, a divergência é só essa, sim. Só que ela mantém um voto. Quem é que vota com? Eu, e eu mantenho, acompanho a relatora. Pronto, ótimo. É por maioria. Sim. É possível a remissão. Considera comprovado pelo certificado certificado do expedido Senado. pelo... Sim. E a Câmara tem seguido essa linha aí. 4.78. Relação 0200, 723, dígito 3, 2022. Também da relatoria da desembargadora Ângela. Qual é? Lá para repetir? É 0200, é uma apelação. 0200, 723, dígito 03, 2022. Não apareceu. 0200 723 03. Apareceu, tá lá em cima. Não tem votação e nem tem chefe. Recurso do Ministério Público em si desprovido. Não tem nenhuma observação, nem voto de divergência. Recurso do Ministério Público conhecido e desprovido. Recurso de Cícero Célio Pereira da Silva, parcialmente conhecido e parcialmente provido. Eu acompanho a relatora. Eu também não votei. Não, votou não. Então, eu também adiro o voto da relatora. 4.94, apelação 020, 6112, dígito 87, 2022. A relatoria também da desembargadora Ângela. É o 020. Recurso de Edson de Oliveira Santos, parcialmente. 287. Então, somente a questão periférica sobre a incompatibilidade Do de regime prisão preventiva e semiaberto, condenação né? do regime semiaberto. É o 020. Vou acompanhar a relatora também. Certo. Mas aí faz alguma consignação no voto em relação ao regime? Não, foi mantido. Não, porque foi mantido. Ele acompanhou. Mas aí eu coloco com maioria. Só isso, maioria. com maioria. Vou colocar no acordo com maioria. Com maioria. Olha, já vai começar outra sessão. Não, mas tem outra sessão aqui à tarde, não. Tem não, tem na sessão à tarde, né? Aqui à tarde, não. 10 da manhã. Última sessão, derradeira. 4.97, apelação 017, 83, 17, dígito 14, 2019, também da relatoria da desembargadora Ângela. 1714, é? É 1714. Não tem voto. Nem da desembargadora Martins. Conhecido e parcialmente provido quanto à pena. Nem voto, nem choque. 017, 83, 17, 14. Os dois, viu? Você também não votou, não. Doutora Jéssica? Foi chamada hoje na sessão e não apareceu.
A senhora sempre faz a sugestão. Eu confundi, eu vi agora que veio para a eu sempre faço mais, eu faço mais nas outras e lá é só a parte. Eu seja bem-vinda. Obrigada. Ele faz parte dessa participação. As percussões este ano, 3 anos. O regime fechado, né? Regime fechado. Que ela diminuiu a pena. Mas manteve o regime. É. Eu acompanho. Também, Adir. Os conhecidos passam um problema, né? Essa unanimidade, né? Unanimidade. 4.101, apelação 00-501-47, dígito 91, 2020. Também da relatoria da desembargadora Ângela. É o 00-501-47, dígito 91. É o recurso não conhecido. 7, dígito 91. Tem uma observação. Não é isso? Divergências, né? Periféricas. Grande influência no julgamento, né? Aqui. Claro. Aqui eu fiz até no chat para a desembargadora, querida. Aqui no chat eu fiz até a observação para a querida amiga e colega desembargadora Ângela, no sentido de que o magistrado teve visto que não ocorreu manifestação do juiz determinando a realização do julgamento por videoconferência. Explicar mais ou menos o que aconteceu. Foi designado um júri de comarca, não o magistrado, mas a secretária do juiz, que tem outra denominação, né, mas secretária, supervisora, que ele mandou designar a sessão do júri. A supervisora designou ela mesma, de ordem do juiz, e disse que a sessão era híbrida. Sim. Ela que disse, não foi isso. Quer dizer, uma decisão desse porte, eu acho que não poderia ela dizer que seria uma decisão, uma reunião, uma sessão híbrida, porque implicaria o acusado não estar presente à sessão do júri, que eu acho importantíssimo o acusado para ele fazer a sua autodefesa, se defender, até conversar com o advogado, dizer o que é que disse uma testemunha, o que disse outro, o que não disse. Aí a Defensoria Pública, como disse a desembargadora Ângela, que rebateu, que a Defensoria Pública foi instada a se manifestar, tomou conhecimento desse despacho da supervisora. Sessão híbrida. Aí, no dia da sessão, na hora da abertura dos trabalhos, a Defensoria Pública se insurgiu. E aqui, desembargadora Ângela, a senhora disse que ela não se manifestou no tempo oportuno, é isso? Mas o rito do Tribunal do Júri, que se rege pelo artigo 406 ao 497, diz que após a fase do... Por isso que o júri é tudo diferente. Não é o mesmo sistema dos outros processos, dos outros crimes. Diz que depois do 422, a primeira oportunidade que a defesa fala é onde? No plenário, na abertura. Feito o pregão, essa é a primeira oportunidade da defesa se manifestar. E a defesa se manifestou e o fez no plenário. A primeira coisa que a Defensoria Pública fez foi se insurgir contra a designação da sessão híbrida. O magistrado indeferiu e realizou o julgamento. Então, eu acho que essa sessão, no meu modesto entendimento, pedindo vênia à eminente desembargadora, eu acho que ele falou oportunamente
no primeiro momento que a defesa fala no procedimento tribunal do júri, e que deve ser anulado esse julgamento para se fazer um novo com a presença do acusado. E tem mais, a intimação da supervisora foi muito próxima à sessão do júri. Decorreram apenas 6 dias entre a data que terminou o prazo da intimação, no dia 16, e a sessão foi no dia 20. Quer dizer, a primeira oportunidade efetiva da defesa se manifestar em se tratando de tribunal do júri na sessão, na abertura dos trabalhos. Como depois da pronúncia, qual é a próxima oportunidade? Na fase do 422. Depois que passou o 422, qual é a próxima? Na abertura dos trabalhos, feito o pregão, as partes podem se manifestar. Então, eu vou pedir vênia à desembargadora para decretar a nulidade desse julgamento. Doutora Ângela? Pois não. Esse debate, eu acho da maior importância que nós temos aqui. Sua percepção, Vardão Henrique, ela é muito preciosa, porque o senhor viveu o júri a vida inteira. Mas eu estive até tentando me inteirar como é que estão sendo realizados os júris pós-pandemia, porque eu estou à frente daquele programa Tempo de Justiça, e tenho tido muito contato com os 5 magistrados aqui do júri, né? E assim, só a título de conhecimento, eles dizem, olha, a gente tem feito sessão híbrida com muito sucesso, sem problema nenhum, porque isso nos poupa a questão da escolta, as dificuldades de transporte do preso aqui, e além do mais, é garantida a plena defesa, porque o réu, ele é interrogado via videoconferência, no ambiente onde ele está, se preso, né? E a defesa tem chance de se reunir com ele antes da sessão, então não há nenhuma mácula à plena defesa, e seria até um retrocesso a gente ignorar esse ganho, né, do julgamento por videoconferência, apesar das especificidades do júri. Mas o voto nem caminhou tanto nessa direção, se Vossas Excelências puderem observar. Na verdade, o que eu observei? Que houve o anúncio da sessão híbrida, ainda que por ato ordinatório, mas Vossas Excelências sabem que o supervisor de secretaria pode fazer por ordem de juiz, designar audiência, pode fazer os atos de impulsionamento, isso é normal, não é uma coisa que foi feita fora da normalidade dentro deste processo. A Defensoria Pública tomou ciência de que o interrogatório seria por videoconferência e não se manifestou antes, porque eu fui fazer uma pesquisa e não encontrei muitos votos aqui, não, no tribunal, nesse sentido. O que eu encontrei foi em habeas corpus, impetrado antes da sessão, quando o defensor questionava a videoconferência, antes da sessão, né? Exatamente para evitar esse requerimento surpresa, né? O júri todo montado, a sessão já toda designada, o réu já preparado no local onde ele estava detido, tudo já conciliado. Então, eu não encontrei julgados aqui do tribunal em apelação. Encontrei em habeas corpus, que era uma situação diferente, porque a parte tinha se insurgido antes da realização da sessão. Então, eu fico pensando que se nós formos admitir que, no momento da abertura do julgamento, a parte já tendo sido previamente intimada do formato da audiência híbrido, que tem sido adotado de forma tranquila em todas as varas do júri, ela não se manifestar anteriormente, aguardar o momento da sessão, ela está arguindo um pedido, como eu disse aqui, uma nulidade de algibeira, uma nulidade para gerar essa surpresa no julgamento. Então, foi nessa perspectiva que eu votei se a gente for pensar dessa forma que o juiz prepara toda uma instrução,
ou melhor, toda uma sessão de julgamento. O desembargador Henrique sabe todos o trabalho que dá. Uma comarca do interior do Estado. Nesse caso, a videoconferência, até o juiz justificou na decisão que denegou o pedido de nulidade da Defensoria Pública, o juiz fundamentou. Ele disse, olha, eu vou denegar por conta da necessidade, está dentro das exceções do interrogatório do réu, né? O interrogatório do réu, em regra, é presencial, mas há algumas possibilidades de o réu não ser interrogado pessoalmente. E o juiz, na decisão, ele disse, olha, para uma questão de praticidade, de diminuir a burocracia, né, a rapidez do julgamento, a celeridade, que são todos princípios muito caros ao direito penal também. Achei que a decisão dele, que indeferiu o pleito, foi fundamentada, e pensei também que a defesa, no caso da Defensoria Pública, ela sacou na hora da sessão de uma argumentação que ele poderia ter feito antes, porque ela foi intimada com ou 6 dias, mas ela deixou o prazo da intimação da sessão fluir, sem nada arguir, porque uma coisa são as nulidades de plenário. Essa questão, a Defensoria Pública teve ciência do ato antes da instalação da sessão. Bom, foi a forma como eu vi, e é só esse debate que eu trouxe aqui, porque a gente tem que ter cuidado com os retrocessos, né? Da gente não julgar de forma a criar situações de retrocesso. Desembargadora Angeli, eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando diz que seria um retrocesso que as varas daqui estão usando, e eu fomento que usem, mas tem que ter a anuência da defesa. Se a defesa, esse que a senhora está se referindo aqui em Fortaleza, tem a anuência da defesa. Se a defesa se insurge contra esse ato, porque o júri é muito, até o comportamento do réu, a senhora sabe, pode influenciar na decisão do jurado. Até o olhar dele, uns pegam uma Bíblia, outros pegam outra, uns ficam concentrados. O jurado observa, desembargadora Marlúcia, a senhora como juíza criminal experiente, que fez júri no interior também, o comportamento do réu numa sessão de júri é importantíssimo. Muito importante. Então, e eu repito, a primeira oportunidade que a defesa tem que falar depois do 422 é na sessão. É na sessão. É no pregão. Não iniciou nem a sessão ainda. É no pregão. Ela já arguiu a nulidade. Por isso que eu voto nesse sentido. Se tivesse anuência, concordo que aqui em Fortaleza continua em qualquer cidade, mas tendo a anuência das partes. Então, eu peço vênia à desembargadora para declarar nula esse julgamento. E eu entendo que a presença física do acusado na sessão do júri, eu entendo também como de fundamental importância, porque o réu está interagindo ali com o advogado dele, né? Surge alguma informação e o réu está ali presente naquele momento, uma testemunha, alguma coisa, e o réu está ali interagindo fisicamente, bem próximo do advogado. Eu não sei se o desembargador Henrique lembra, mas houve uma época aqui que se mudou até a posição do réu. Ele ficava isolado do advogado. Ele ficava isolado, aí passou a ficar bem lembrado, ao lado do advogado. Pois o desembargador Fernando Chimenez, na presidência dele, tirou o banco dos réus. Exatamente. Ele senta numa cadeira vizinho ao advogado. Assim, tudo que possa refletir no amplo direito de defesa, a gente tem que ter um olhar exatamente. É a roupa que ele usa. Muitas vezes eu permiti que a roupa, sim. Depois eu conto uma coisa. A roupa do presídio e tudo, né? Até que qualquer detalhe pode influenciar o jurado. Eu concordo. São juízes leigos, né? Estão ali para... Eu concordo com essa plenitude de defesa. Agora, eu discordo com o momento que a Defensoria Pública utilizou para fazer essa arguição, porque ela poderia ter sido. Ele teve ciência antes, está entendendo, desembargadora Marlúcia? Ela teve a oportunidade de questionar isso. Dela, né? Ela achou que tinha o direito de arguir na abertura da sessão e o fez, né? A defesa sempre tem que estar buscando essa. Okay, então eu acompanho a divergência inaugurada pelo desembargador Henrique. Okay, então a gente deixar bem claro que essa questão da videoconferência nas ações, hoje a gente tem que entender aqui mesmo nas nossas sessões, né? Como algo que contribui para a celeridade do judiciário,
né? Principalmente essa questão de escolta de preso, que a gente sabe que para o interior do Estado, isso é dispendioso, isso pode até ser perigoso, como o juiz, né, um arrebatamento de preso. Então, Mas aí apenas... o Estado é que forneça toda a estrutura necessária. Mas entenda, é só para a gente debater e deixar isso bem claro nos termos, né, que a gente está conversando. Ok, então, a turma, com maioria de votos, vencida a doutora relatora, acordou em conhecer do recurso para dar-lhe provimento, no sentido de se realizar um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto divergente do eminente desembargador Henrique Jorge Holanda Silveira, designado para lavrar o acordo. Na época da instalação da audiência de custódia, foi um dos grandes percalços. Era isso, era exatamente a escolta, não tinha escolta suficiente para trazer os presos das delegacias, que às vezes não ficava só na DECAP, ficava e levar para a audiência de custódia. Até que surgiu a ideia de um espaço lá no prédio da DECAP, né, que a maioria dos presos já estão lá, para audiência de custódia, e foi feita toda uma reforma e tudo. O prédio ainda é muito precário, né? Mas resolveu esse problema, né? Amigos, vocês desejam mais alguma? Bom, então declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigada.